Eu sou o Ioses Linhares, trabalho na equipe da Repmeli e estou aqui com o Rafael. Sou Rafael Camargo, conhecido como Jaguar, por ser morador da cidade de Jaguariúna e trabalho como Agile Coach, já tem alguns anos. E no desafio atual, a gente está estruturando uma empresa nova, está começando do zero, e a gente está abrindo, estamos começando, estruturando, e isso fez com que a gente tivesse que contratar do zero as pessoas. Só que, desde o princípio, a nossa camada hierárquica, por assim dizer, ela compreende um CTO, um CIO e todos juntos abaixo. Não existe uma gestão intermediária, por assim dizer. E a própria ideia do CTO e do CIO é que houvesse muita autonomia para participações de decisões e para a geração de valor e inovação da empresa. Só que o engraçado foi o seguinte, que embora as pessoas que nós contratássemos para os corpos dos times, como desenvolvedores, o X, analista de testes, eles são pessoas que querem muita autonomia, que têm muito a compartilhar, mas muitas vezes não sabem como, e sentem até travados, por assim dizer, de como interagir da melhor maneira. Eu já conhecia Management Trio, o CTO também, de experiências, treinamentos e cursos, e a gente acreditou que com o Delegation Poker a gente ia conseguir fazer duas coisas. Fortificar a mensagem de que nós queremos empoderar as pessoas e dar a elas base e auxílio em relação a esse empoderamento, que elas pudessem compreender que nós estamos de completo apoio a essa visão, que nós entendemos que é um processo empírico, que nós vamos errar e aprender, e que a gente quer fazer como um todo, de uma forma realmente colaborativa. Então, essa foi uma ação engraçada, que ela foi meio complicado classificar assim, mas ela foi mais top-down no sentido de o CEO tinha uma experiência com isso e as pessoas que estavam entrando na empresa não. O pessoal compõe o time normalmente, né? Uhum. Então não foi uma iniciativa bottom-up, por assim dizer, de coach de guerrilha ou agilidade de guerrilha, né? Onde, geralmente, empresas que têm uma estrutura hierárquica, a parte de baixo da hierarquia, por assim dizer, se revolta, se rebela ou transcende algumas questões em busca de mais autonomia. Já foi um alinhamento nativo desde o início da USE, oferecer esse ambiente o máximo possível. E o legal do Delegation Poker foi que quando a gente conversava sobre níveis de autonomia, a gente tem algumas reuniões onde a gente reúne o corpo inteiro, a gente reúne 30 desenvolvedores para falar sobre tecnologia, próximos passos, alinhamento e cultura, e o pessoal não sabia o quanto eles podiam opinar, eles ficavam muitas vezes presos. E a gente viu que o Delegation Poker ia ser muito interessante isso, que a gente passasse para eles. Colocasse uma lista, por exemplo, de atividades e ações, deixasse para todo mundo claro que nós queremos que todos participem dessa lista. E o mais engraçado foi que a primeira rodada que a gente fez o Delegation Poker, enquanto o CTO participou de todo o Delegation Poker em si, e ele brincava colocando o nível de delegação dele, ele buscava níveis de delegação 6 e 7, enquanto o pessoal do time buscava níveis de delegação, por exemplo, 2 e 3. Legal. Então existia uma dicotomia muito estranha, que o pessoal tinha medo, tinha receio. Uhum. E mesmo com a motivação, mesmo que a gente incentivasse-os, existia uma questão cultural de experiências de outras empresas. E que eles tinham que eram quase como crenças limitantes neles, de que isso realmente estava acontecendo, que eles podiam ter assim, toda a opinião ou até a solução de algo simplesmente por eles. Legal, cara. Oh, bacana demais. E o que saiu no final desse processo aí de uso do Delegation Poker? Bacana. Um exemplo foi o seguinte, a empresa ela trabalha hoje com uma estrutura, como eu falei, bem enxuta de camada hierárquica, por exemplo, não existe hierarquia, a gente trabalha com um misto aí de papéis comuns do Scrum, mas com uma visão de squad, de feature teams, né? Então, não existe hierarquia de modo algum entre Product Owner e os membros do time, desenvolvedores e tal. Mas eles sentiam essa hierarquia. E eles ficavam muito receosos enquanto ao que eles podiam conversar em relação com o PO sobre o backlog. Por exemplo, melhorias técnicas, eles se sentiam restringidos a falar se era interessante ou não trazer isso para uma sprint, porque acreditavam que a autonomia sobre o backlog era única e exclusivamente do PO, sem nenhuma chance deles conversarem. E eles expuseram isso dentro das atividades que a gente discutiu no Delegation Poker, foi exatamente essa. O grau de autonomia que eles têm em relação ao escopo de uma sprint. E saiu bem bacana
que a gente conseguiu alinhar entre POs e desenvolvedores que o escopo de uma sprint é um comum acordo entre a visão de negócio que o PO traz e as questões técnicas que o time acredita que existe, seja de refactoring, seja de desafios tecnológicos. Então, isso foi um ponto muito bacana. A gente sentiu que as duas, começando a terceira sprint após o Delegation Poker, a capacidade de conversa numa planning está muito mais fácil, as plannings estão mais fluídas, elas demoram bem menos tempo, a quantidade de embates diminuiu muito e a gente está vendo que está sendo muito mais assertivo no resultado final. Foi muito bacana esse ponto. Legal, cara. Foi muito bom. E vocês chegaram a construir um quadro para visualizar a delegação que foi construída? Esse é o desafio que a gente tem na Use no momento, né? A Use, hoje nós estamos concentrados num coworking porque a sala da Use está sendo construída. Então a gente não tem um espaço físico para o board. Hoje o board está lógico. A gente sabe que com isso não está sendo tão eficiente a visibilidade, é mais na memória. Mas, por exemplo, ocorreu uma reunião entre os desenvolvedores e eles estavam tomando uma decisão que um desenvolvedor parou e falou, gente, lembra o que a gente definiu no quadro, no nosso plano de delegação? Aí todo mundo ficou em dúvida. Ele falou, eu lembro. E ele foi lá no link, abriu o link para o board lógico e mostrou, falou, olha, a gente está indo contra a nossa própria decisão. E eles discutiram. Se o board fosse físico, a gente acredita que fica muito mais fácil. Então a gente está lidando com essa restrição momentânea, mas o engraçado é que já ficou na mente de umas pessoas um pouco mais forte, ele conseguiu lembrar, olha, isso aqui é uma reunião que nós estamos fazendo com base no comportamento que a gente definiu do Delegation Poker. Vamos pegar o board e olhar? Foi muito bacana. Legal. Isso. Eu não me lembro se você falou há quanto tempo vocês fizeram isso. Tá, o primeiro Delegation Poker, se não me engano, já estava batendo um mês e meio. Tá. Acho que se você bobear, está batendo um mês e meio. E vocês pensam Desculpa, pode ir. Então assim, e o segundo foi feito ontem. Legal. Mas é um segundo ou vocês revisaram o primeiro? Vocês revisaram o primeiro, é isso que quer dizer? Isso, por que aconteceu? Saiu várias iniciativas ou atividades, que são as camadas que a gente discute o nível de delegação, né? Como a primeira vez, muitos estavam conhecendo o conceito naquele dia, ou estavam, no mínimo, se aprofundando mais, não evoluiu muito no sentido de passar por todos os tópicos. Então ficou um pouco mais no contexto, no conceito do que é a questão de delegação e autonomia que a gente estava trabalhando. Então essa segunda rodada valeu para duas coisas principalmente. Revisar o que a gente definiu há um mês e meio atrás, como é que estava, e avançar para os tópicos que não deu tempo da última reunião. Então assim, a gente pegou, por exemplo, aspectos de home office, o nível de delegação sobre home office, o que o time tem de empoderamento para falar quando vai fazer home office, quando não vai querer. Engraçado que muitas pessoas vieram de empresas que home office não é prática comum. Então eles se sentiam, por exemplo, alguns queriam autorização do RH, ou do PO, ou do CTO para fazer home office. E a gente falou, não precisa disso, a questão é do time para o time. E eles se entenderam, por exemplo, a questão do home office, férias, eventos. Então, assim, algumas coisas não deu tempo de conversar na última reunião, e a gente trouxe de volta para uma nova sessão de delegação. Entendi. Pô, legal. Muito bom. E vocês já chegaram a usar alguma outra prática do Management Trio lá, ou pretendem? A gente está discutindo, a gente pretende. A gente sente, e quando eu digo a gente, eu digo a questão do time mesmo, como um todo, está levantando questões de ownership sobre o código, sobre o produto. Realmente se sentir dono e querer o melhor. E a gente estava discutindo muito em relação ao porquê, o que faz uma pessoa se sentir ou não ownership e tal. E a gente estava pensando em quanto o Movie Motivator. Isso. Então a gente está pensando assim, para entender primeiro o que as pessoas têm de motivação por trás de todo o conceito da Use, a cultura da Use, a maestria que a gente busca prover no sentido de carreira deles, o propósito, e com isso em mente, tentar ver o que a gente pode fazer para evoluir esse senso de ownership em relação ao produto que a gente está criando. Pô, legal. Muito bom. Depois você me conta o que vocês fizeram. Conta sim, pode deixar. Legal, bacana. E aí, tem mais alguma coisa que quer falar? Eu acho assim, Acho interessante. Está sendo muito bacana. A gente está se pautando, como eu disse, o CTO já tinha conhecimento prévio de aplicações de Management Trio.
os Agile Coaches que estão fazendo parte hoje do corpo da Use, que acreditam e utilizam, têm experiências anteriores. Então, a gente particularmente está usando muito da base do Management 3.0 para como a gente espera crescer a cultura da Use. A gente se alinha, como eu falei, em vários mixes de métodos. Então, por exemplo, a gente se nomeia que trabalha em squads e busca a visão de autonomia que é comum, que é disseminada pelo modelo Spotify, por assim dizer, né? Uhum. Então, a gente está se apegando muito no Management 3.0 para crescer nessa questão de autonomia e alinhamento de restrições ambientais, de forma favorável às pessoas, né? Legal, muito bom. Bacana, cara. A gente quer evoluir um case muito grande. O desafio na Use é que nós não somos uma empresa de software, por assim dizer, né? Uhum. Somos todo um produto que trabalha com áreas de relacionamentos ao cliente, central de atendimento. É maior do que uma simples, não digo simples, mas é maior do que um ambiente de puro desenvolvimento de software. Uhum. Então, quer tratar, levar isso para fora de ambiente de software. Por exemplo, o modo como a central de atendimento interage com o cliente quando ele liga, quando ele faz algum acionamento, a capacidade que a pessoa que na central de atendimento tem de oferecer algum, seja desconto, alguma abordagem de comunicação para o usuário, de repente, entendeu? Entendi. Toda a questão também do posicionamento da marca, do brand experience, que a gente consegue prover com autonomia de criar novos relacionamentos com os clientes. Realmente a gente quer fazer um case muito grande, espera fazer algo bem legal aqui baseado no Management 3.0. Bacana, cara. Muito bom, excelente. Muitos parabéns, aliás. Valeu. Bom, essa nossa conversa. Eu agradeço muito, Rafael, pela sua história aí na empresa. E se você quiser deixar um contato ou deixar algum recado, fique à vontade. Legal, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar. A Use, eu estou tentando trazer uma experiência muito bacana para a Use, que a gente quer ser o máximo aberto à comunidade. Então eu convido coaches, desenvolvedores, qualquer pessoa que trabalha no âmbito de desenvolvimento de software ou de produtos, que queiram conhecer a nossa cultura e conversar, trocar experiência, está aberto. Então a Use está com essa postura de ser extremamente aberta. Então quem quiser conhecer a Use, quem quiser trocar ideia, buscar uma comunicação aberta, discutir como a gente faz, é só me procurar. Eu acho que eu meio que monopolizei o Rafa Jaguar, né? Que junta meu nome, Rafael, com Jaguar. Então, quem quiser entrar em contato, Rafa Jaguar, no Twitter, @gmail, @yahoo, LinkedIn, Facebook. Procurou a Rafa Jaguar, me acha. E a gente está aberto aí para trocar experiências. Bacana, cara. Muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço. Valeu. Até a próxima.